Está no capítulo 5, É, né? Eu gosto desse subcapítulo aí, que é o título do capítulo, ele diz Pensando Fora da Caixa, né? Poderosa isso. verdade, Poderosa. verdade. Bom dia, Lúcio. Tayla Belo. Tara, bom dia, Tara. Aqui na página 107 diz assim: tu quer comentar um pouco sobre a última live ou pode entrar aqui? Pode entrar, tá tranquilo. Tá, dá para seguir. Amém. Aqui diz assim: onde está o escriba ou inquiridor desse século? Aí ele vai citar lá 1 Coríntios 8, de 1 a 2, que diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Aí ele conta uma história, né? Daquilo que ele viveu. Eu penso que, mesmo sem a intenção, ofendi alguém um dia desses. Nós estávamos em uma conferência e um desses teólogos bem eruditos estavam defendendo sua tese e mostrando a todos abertamente seu conhecimento. Percebi, ele põe entre aspas, o orgulho do saber. Naquela demonstração de espiritualidade e me posicionei firme. Fui bem instintivo, como alguém que encontra um inimigo e o confronta. Interessante isso aqui. O inimigo não era o irmão, mas o espírito, que ele o ostentava. Ele era escravo num sistema de pensamento que celebra a forma e o conhecimento. Discerni o espírito da Grécia e bati com força. Tentei ao mesmo tempo ser carinhoso e fraterno, mas existem algumas coisas que não conseguimos fazer de forma elegante. Pergunte a Jesus, ele diz aqui, caso você não tenha dúvidas sobre isso. Aquele escriba, olha como é que ele define o irmão, me evitou o resto do tempo que estivemos juntos naquele evento e percebi que ficou bem chateado comigo. Era como se eu tivesse o atingido bem fundo. Na verdade, qualquer pessoa que tente parecer espiritual só está revelando sua carnalidade. Tentar mostrar conhecimento revela uma espiritualidade grega e não cristã. Essa espiritualidade tenta se apresentar como superior e usa da eloquência e da retórica, da impostação de voz e gestos bem articulados. Não tenho nada contra isso, desde que seja natural. A pessoa que fala e não é um personagem que surge e depois desaparece. Não sou contra falar bem ou dominar qualquer técnica de oratória. O problema é quando a mensagem é uma apresentação e a reação de intimidade de ouvir o que Deus está falando para dizer ao seu povo é trocada por discursos memorizados em um profissionalismo clerical, ministerial. Para mim, decorar versículos. Vamos dar o stop and go. Você Amém. tá em Balu aí. Não, é isso que dá para voltar do ponto, né, de partida do versículo 1 Coríntios 8, de 1 a 2, tá logo Amém. embaixo, né? O saber ensoberbece, mas o amor edifica, né? É interessante saber se o que a gente tem de conteúdo ele está destruindo ou ele está construindo, né? Edificando, né? Trabalhando fundamento. Eu gosto do Cote quando ele diz assim da transfundação, né? Há um momento em que a igreja precisa receber essa transfundação. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém. Então Paulo vai bem forte aqui, né? Às vezes esse apoio tanto no saber, mas não para edificar, né? Ele trabalha muito ao contrário de edificar. Ele trabalha para se autopromover e às vezes também para humilhar, né? E aí foi esse combate, né? Eu gostei muito isso de fato até me libertou. Uma vez eu precisava confrontar uma pessoa e eu estava assim preocupado, né? Como fazer aquele detalhe, de que maneira, aquela situação de não ofender as pessoas, mas ao mesmo tempo o JB demonstrou que há uma batalha de uma ostentação de um espírito, né? É um espírito bem instintivo, como alguém ele confrontou, né, com
quase que no instinto, né? Então não era o irmão, mas era o espírito que ele ostentava, né? Então ele abriu uma brecha, a pessoa, e um espírito entrou, então houve esse choque, né? Esse choque de confronto, não propriamente com a pessoa do irmão, mas com alguma coisa que ele deixou em si, né? É escravo de um sistema de pensamento que celebra a forma e o conhecimento. É interessante que todo livro que a gente vem trabalhando, ele vem demonstrando para a gente sair fora de uma caixa, sair fora de um pensamento grego. E aqui, de fato, alguns conhecimentos, algum saber é perigoso da maneira que ele te coloca prisioneiro, né, dentro de uma caixa que você não tem como se mover, você fica preso ali, né? Então, aí ele entra sobre o espírito da Grécia, não tendo nada contra os gregos, né? Mas vendo que havia espírito comandando, que os gregos eles se valiam da filosofia, do conhecimento. Então a Bíblia diz que Paulo preferia falar aos gregos não pela palavra do conhecimento, mas pela demonstração do poder de Deus, né? A minha mensagem, a mensagem do reino, não consiste em palavras, mas consiste em poder. Interessante aqui que o bispo JB diz: tentei ao mesmo tempo ser carinhoso e fraterno, mas existem algumas coisas que não conseguimos fazer de forma elegante, né? Então ele foi um choque, mas sem aquele confronto não há uma cura, né? Uma libertação. Aí ele colocou: pergunte a Jesus caso você tenha dúvida, né? Você quer falar alguma coisa? Não, você explicou bem aí pra caramba. É Perfeito, que aí acho que tem vale a aqui motivação do coração, né? aí tem aqui a outra parágrafo que diz: aquele escriba me evitou o resto do tempo dentro do evento. Então, tentar mostrar conhecimento revela uma espiritualidade grega e não cristã, né? É justamente a ostentação. Eu gosto muito eu tenho estudado um pouco sobre o ministério apostólico, e Paulo, ele conseguiu entrar em alguns lugares, porque ele falou da dupla cidadania, né? Você dá aula do reino, então a gente consegue conectar bem quando Filipos pertencia à província romana, mas tinha a sua própria cidadania e também tinha uma autoridade, uma cidadania romana. Então, quando Paulo entra com a visão de você, ainda que vivendo na terra, poder manifestar a cidadania do reino. Então, para que o reino entrasse e ocupasse, alguns territórios estavam bem fincados, então houve esse confronto, né? E aqui toda essa forma da mentalidade da caixa, né? Então aí ele vai entrando com esse choque, né? É um choque de confrontos. Então aí ele diz mais: essa espiritualidade tenta apresentar como superior e usa a eloquência como a retórica, né? Paulo escreve Filipenses capítulo 2, ele diz que nós devemos considerar cada irmão superior a nós mesmos. Então nunca entre numa conversa como se você fosse o superior, né? Entre sempre considerando os outros superiores a si mesmo. Então isso aí fere a mentalidade grega, feria a mentalidade do conhecimento, porque eles buscavam a superioridade das pessoas. Então ele vai dizendo isso: impostações de voz, gestos bem articulados, posturas, mas que não estão construindo, né? Que não há o amor. O problema é quando a mensagem é uma apresentação e a relação de intimidade. Então ele fala assim: de fato a gente precisa fortalecer o secreto, trabalhar a unção, trabalhar a graça e entender que há em nós essa dependência de Deus na vida da gente. Aí ele fala também sobre, termina aqui, né? É trocado por discursos memorizados em um profissionalismo clerical ministerial. É quando o ministério se torna apenas profissional e a pessoa ela está dando da forma e nada pode sair daquele parâmetro, né? É quando o papai não tem
liberdade para agir, quando o Espírito Santo não encontra ambiente para trabalhar na vida da gente, ou dentro da igreja, quando você não pode mudar nada, quando você deixa por Deus, Deus às vezes ele pode interferir num culto, por exemplo, que não tenha louvor, tenha uma palavra, ou que tenha só louvor, não tenha palavra, tem a manifestação do Espírito. Então, a gente pode estar trocando isso para que as pessoas se agradem, né? Eu gosto muito depois acho que vai dizer aqui, né? Entender que nós não vivemos dos louvores das pessoas. É a intenção de Paulo aqui entender que agradar a Deus. Então, quando a gente se apoia ou depende de alguma coisa para se firmar, são louvores das pessoas, e isso provoca uma frustração e uma ausência, né, da presença, da unção de Deus na vida da gente, por buscar algo que não seja do Espírito, né? Acho que falei pra caramba aí. Não, forte. Palavra poderosa, né? Pode terminar aqui esse pedacinho, então? Quer cumprimentar aí a galera? Samuel tá aí na área, minha mãe, né? Dona Francisca, Carla Ramos, bom dia, Carla. Raquel, ô Raquel, bom dia, Raquel. Graça e paz. No finalzinho desse parágrafo, ele vai dizer assim: para mim, decorar versículos bíblicos tem um grande valor, mas algumas pessoas podem até mesmo recitar tantos versículos bíblicos e fazer isso para tentar impressionar outras pessoas. Pessoas inseguras do seu próprio valor vivem para tentar impressionar. O problema disso é que elas não conseguem lidar com as críticas dos homens, já que vivem de seus louvores. Nesse ambiente de sabedoria grega e de egos inflados, qualquer opinião diferente pode se tornar uma grande cisma. As pessoas que precisam estar certas o tempo todo causam muitos problemas. Falar aí. Não, é mais ou menos isso que você falou, né? Eu acho que a questão mais aqui não é nem a sabedoria em si, né? Salomão tinha uma sabedoria do céu e atraía, como a gente lê lá em 1 Reis 10, né? A rainha de Sabá e várias outras pessoas foram lá buscar a sabedoria que ele tinha em Deus. Então, o problema não é a sabedoria, né? A palavra vai dizer que ela fez várias perguntas e ele tinha todas as respostas. Mas quem ele exalava era Deus, né? Tanto que, se a gente lê lá nesse versículo, ele vai falar assim: Deus deu graça ao povo de Israel, te colocando como rei. Quer dizer, ela sabia que a sabedoria dele não vinha dele, mas de Deus, né? Então, a motivação certa quando você vai conversar sobre a palavra de Deus, buscar um versículo ou dizer algo, é o que realmente vai revelar o teu coração e o teu espírito sobre o conhecimento que Deus te deu, né? Eu gosto aqui que a Thalia, uma vez, ela disse numa live, a gente fazendo uma live lá com a turma de Ipatinga, aprender a lidar com críticas, né? Ter cuidado com a questão do próprio ego, né? O ego inflamável, e isso, ontem, até aqui eu estou numa convenção, terminou ontem à noite, agora de manhã o café para liberar a gente, mas ontem eu achei interessante que a colocação do dono da empresa, da fábrica de tinta, ele falando que as decisões são tomadas num grupo, bem pensadas, para que não infle o ego de alguém querer impor, de fato, alguma coisa. Achei interessante. Forte. Forte, né? A gente ter esses conselheiros, né? E você tocou no Salomão. Salomão tinha conselheiros. Acho que essa própria sabedoria, ela tem a ver muito com a questão da humildade, né? A sabedoria, ela é uma palavra que corta, né? Tem vários momentos de Salomão quando ele, até mesmo aquelas duas mães brigando por uma criança viva e uma estava morta, ele queria dividir a criança, então ele fazia com que a pessoa pensasse e tomasse decisões dela própria, e ali o conhecimento aparecia. É o que Jesus usou, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus nunca apoiava muito a questão do certo e errado,
que é a própria árvore do conhecimento do bem e do mal. Às vezes, o certo e o errado pode matar, mas quando você trabalha uma sabedoria e a decisão é jogada de volta para a pessoa, e aí ela passa a refletir, a pensar e a caminhar nesse ponto, né? E aí é interessante aqui nessa questão de aprender a lidar com críticas, é um ponto fantástico, porque a gente tem pontos cegos, e a gente nem tudo a gente consegue enxergar, né? Então, ambiente de sabedoria grega, né? Então, ali diz que os egos estão inflados. Lidar com críticas dos homens, já que a gente não vive dos louvores das pessoas. Então, isso é perigoso também quando a gente depende de ter um aplauso, né? Eu gosto muito do Jean quando ele brinca assim, aplausos, ele não tem brincado, mas aplausos, mas é um perigo a gente viver dessa fama, do que o Dependência, né? evangelho pode se tornar, né? Que pode se tornar nessa dependência de louvores, né? Então, assim, Um também entender o que... um feedback, quando você pede um feedback, não é para receber aplauso, né? Para descobrir um ponto cego, né? Bom E ali a dia, questão de... Bianca! Uau, Bianca de Rio das Ostras, quanto tempo! Lindona! Viu aí, ó? Bom dia, Pai Saulo, hein? Bom dia, Bianca, glória a Deus, Deus é bom. Saudade, que Para saudade! fechar aqui, né, qualquer opinião diferente, né? Aqui vai dizer assim, qualquer opinião diferente pode se tornar um grande cisma, né? Então, a gente lidar com as opiniões diferentes também, eu acho que isso aí é uma estrutura fantástica. Tem pessoas que vão ter outras opiniões. Então, a gente ter essa reflexão, né? Pessoas que precisam estar certo o tempo todo causam muitos problemas. Então, nem sempre a gente está certo. Isso é fato, né? Algo legal que ele termina. E depois entra aqui já na força ou fluxo, né? Ou você flui, ou você gasta energia. Você gasta energia. Eu acho que interessante só a última coisa desse ponto cego que você falou, né? O problema de crítica, o problema de entender, sabe, de receber opiniões. Esses dias eu estava conversando com alguém, discipulando alguém. É interessante que no meio do discipulado a gente descobriu um ponto cego, né? Algumas motivações, né? Algumas coisas que foram refletidas ali, né? Algumas reações que acontecem que você começa a perguntar o porquê que aquilo aconteceu e porquê da revolta, e a gente começa a descobrir algumas coisas. É interessante que no meio do diálogo, assim, né? No meio da troca da conversa, a pessoa começou a falar comigo, eu não entendo porque eu sempre volto ao ponto anterior. Eu sempre volto no mesmo problema. Começou a voltar no passado, quando ela já tinha descoberto algumas coisas, tinham mudado certas circunstâncias que ela vivia e tinha avançado. Mas, em algum ponto, aquilo ainda tinha algum tipo de ferida que estava atrapalhando o seu julgamento sobre a relação com as outras pessoas. E é interessante que veio sobre isso esse ponto cego, né? Essa conversa sobre ponto cego. Falou assim, quando Deus revela algo sobre um ponto cego que nós temos, não é para retroceder, na verdade é para avançar. Porque quando você consegue descobrir aquilo que aí você ainda não trabalhou ou que você precisa aprimorar, não quer dizer que você diminuiu. Na verdade, Deus está te mostrando para crescer, né? Deus esconde as coisas para que nós... Não é para que nós não escondemos, né? Naquele livro O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada, ele fala muito sobre isso, né? Deus não esconde para que a gente não ache, Deus esconde para que a gente busque, ache e descubra aquilo que ele tem reservado para nós. Eu acho um ponto interessante porque as pessoas têm dificuldade de descobrir pontos cegos. Elas acham que, como não são totalmente perfeitas, isso é um problema. E, na verdade, Deus trabalha na nossa imperfeição, gerando revelação e nos levando adiante, né? Boa, boa. Isso aí, boa palavra. Vamos lá, então. O Cris Vallotton chega, só uma frase dele, né? Aí eu vou falar também a frase que você falou, Deus não esconde de nós, ele esconde Isso. para nós, né? Amém, isso. E o Cris Vallotton fala a humildade é o caminho. Então, eu acho que essa humildade é essa característica de aceitar, de entender, de ouvir, de aprender e querer
reparar esse ponto cego, né? Para poder não estar voltando ao mesmo ponto de onde saiu e não avança, né? Fica circulando, né? Mas quando é interessante, estou falando mais por causa do discipulado, né? Talvez eu esteja saindo aqui, mas é interessante que quando Deus revela algo que tem no nosso coração que é um problema, aquele local já não é mais um ponto cego, não é escuro, houve luz, né? Já aconteceu a luz, você já enxergou a luz, é igual carros que às vezes põe uma câmera no ponto cego, na ré, né? Às vezes você vai dar ré, é um ponto cego, entre aspas, que você tem, e existe uma câmera ali. Esses dias eu estava andando até com um amigo e ele tem uma câmera gigantesca, um painel gigantesco. Eu falei, nossa, tu enxerga mais na ré do que para frente. Porque tinha um painel de LED grande dentro do carro, um painel grande dentro do carro. E aí é interessante que aquilo já não é mais um ponto cego, aquilo já não é mais um problema da ré para ele. Então, às vezes a gente vê isso como um problema, gera um julgamento de perfeição. Eu acho que é meio esse espírito grego aqui, eu não posso ter defeito, eu preciso ser perfeito, né? Isso a gente precisa trabalhar. A gente tem vários pontos cegos e ao longo da caminhada, dos degraus que nós vamos subindo, nós vamos descobrindo pontos cegos e pontos que Deus quer trabalhar naquele momento e corrigir para que a gente avance, né? Está naquele livro, o Enraizados, né? Fala bem sobre isso aí, né? Um capítulo dele do ponto cego. Isso, fantástico. Vamos lá, página... Podemos ir? Perdão. Bora. Página 109. Agora o subcapítulo é Força ou Fluxo. Bonito isso. Ele vai falar sobre Simão, o mágico, queria o poder do Espírito Santo para uma demonstração pessoal de virtudes. Atos 8, versículo de 9 a 11. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ou mágico, né? O qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas, né? Perdão. Veja, alguém fazendo publicidade de si mesmo para o povo. Ele operava pelo poder de Deus, mas estava operando sob um espírito de engano. Simão tinha aparência, mas não tinha essência. Ele foi desmascarado até que o verdadeiro poder foi demonstrado. Aos olhos do povo era o grande poder, porém aos olhos dos apóstolos era somente uma oportunidade que estava em fel de amargura e laço de iniquidade. Pode ler o versículo aqui? Pode. Vamos ler o versículo Atos 8, de 18 a 23. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse mistério, porque o teu coração é reto, não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, rogue ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Nossa, continua? Aí a gente pode até continuar um pedaço, que depois a gente fala, é só mais um parágrafo aí, né? Nesse episódio surgiu a expressão simônia, né? Simonia, que significa compra de cargos eclesiásticos por dinheiro. O apóstolo Pedro disse a Simão: não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ele vai tratar do motivo do coração, né? Não é isso? E aí ele vai ver alguém fazendo publicidade de si mesmo, né? para
ele tinha um poder e não era como o poder do verdadeiro, né? Quando chega ali Pedro e João, é mostrado a realidade, o verdadeiro poder, e ele fica agora querendo receber daquilo ali, mas ele não tem o entendimento, né? E aí ele quer comprar aquilo que é de graça, né? Aí o coração dele, a Bíblia fala que estava com fel e amargura e laço de iniquidade. Então eles revelavam o coração dele. Então aqui ele vai dizer, né, para que o povo, Simão tinha aparência, mas não tinha essência, né? Era a mágica, e foi desmascarado quando o verdadeiro poder foi demonstrado, né? Poder aos olhos dos apóstolos, somente ele era o que? Um oportunista, né? Estava trazendo as pessoas, desviando as pessoas para si próprio. Então, onde o evangelho chegava, acontecia esse confronto, né? Você quer comentar alguma coisa? Olha, eu estou impressionado com esse Simonia? versículo aqui, desse Atos 8. Queria ler um trecho, queria até pedir perdão aqui para abrir, talvez, mas para que pudesse até clarear um pouco. Eu fiquei impressionado nesse Atos aqui, nesse capítulo. Olha só isso. A gente falou, né? Um homem chamado Simão via praticando feitiçaria e tal. Aí tem lá no outro versículo: no entanto, quando Felipe pregou as boas novas do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, creram nele, foram batizados tanto homens como mulheres. Aí isso aqui que me chamou a atenção. Ó. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhas, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Olha isso. Os apóstolos de Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegar, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dê-me também esse poder para que as pessoas sobre quem eu puser as mãos recebessem o Espírito Santo. Aí então Pedro, como a gente leu, Pedro respondeu: pareça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Aí ele diz: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Aí esse último aqui, ó. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Cara, isso aqui me chamou muita atenção, eu fiquei muito impactado, porque Simão ali, ele compreendeu e foi batizado. Mas compreensão e batismo com o Espírito Santo, que é a revelação, ali me chama a atenção que foi de dois pontos distintos. Ele andava com eles, entendeu o que Filipe pregava, compreendeu na mente, então a mente dele estava com o entendimento de quem era Deus e quem era Cristo, mas ele não tinha o espírito nem o coração transformado. Ele andava com eles, falava com eles, mas não entendia, porque ao descer o Espírito Santo, que é a revelação de Deus, ele quer comprar aquele poder, em vez de se entregar de coração, né? Isso me chamou a atenção, porque tem muita gente que compreende na mente quem é Cristo, busca conhecimento sobre isso, mas não se entrega de coração ao receber o Espírito Santo e se entregar plenamente para Deus, né? Ali você vê, dá para a gente abordar muita coisa, né? É o ministério. Filipe, que pregou, era o ministério evangelístico. Então, ele é a porta de entrada. Então, a Bíblia diz ali, Simão creu, né? Foi batizado pelo batismo nas águas. Mas o próprio Filipe, não se via ele orando para que pessoas recebessem o Espírito Santo. E aí, quando chega, é aquela situação da mente renovada. Você foi liberto, mas saiu do Egito, mas a mentalidade de escravo não foi tirada. Uau!
Então, ele vem para a igreja, mas ele não foi trabalhado a nova mentalidade para viver a cultura e os valores do reino. Então, os valores estavam se perdendo no coração dele. Ele acreditou na palavra, se rendeu ao Filipe, creu, mas não abandonou a mentalidade de escravo. Então, o objetivo é pensa fora da caixa e é uma mudança da mentalidade, né? É o renovado, é aquela questão. Pedro saiu do barco quando andou nas águas, mas não sustentou uma mentalidade renovada. A dúvida e a mentalidade antiga o fizeram afundar quando ele não conseguiu viver da realidade do céu, mas na razão, né? Na razão do que era normal. Então, esse texto foi legal, você lê, achei interessante, que demonstrou justamente quanto que o apostólico vinha cobrindo os ministérios e como é importante o ministério apostólico de que Deus levanta, né? O ministério evangelístico é fundamental, que vai encher, vai ter muita gente, mas ainda está com a mentalidade de escravidão, e isso dificulta entrar na terra. Mas você vê que ali, a ele específico, não viu nenhuma praga sobre ele. Você vê o livro de Atos, teve um lá que caiu, o camarada ficou cego. Ali não, porque ele já tinha recebido Cristo, mas não tinha tido a transformação. Aí ele descobriu o coração dele quando ele quer pagar, né? Ele não tinha esse entendimento, e ele tem humildade para falar, então ore por mim, para que me vá bem, né? Eu acho que deu O que eu para... fiquei impactado aqui é o ato dele, né? A fala dele revela o coração. Acho que isso é o ponto fenomenal. Mas eu acho que interessante que o apostólico, você está falando de Pedro, Pedro já dá a direção para ele. Fala, pô, peraí, arrependa-se desse pensamento, talvez Deus te perdoe. E só que aí veio a frase que a gente ouve muito por aí. Ele fala assim, em vez de ele se arrepender dele, então, ele buscar o arrependimento e a transformação, não. Ele quer pegar o jugo que ele tem e transportar isso para Pedro. Ele diz assim, não, faz o seguinte, em vez de eu ter algum trabalho, ora por mim, para que isso que você diga não aconteça comigo. Ele não quer o processo do arrependimento, ele quer a oração relâmpago, micro-ondas, né? Que é o rapidinho. Ora por mim aí para que meu coração, minha mente, minha vida mude, né? Em vez de eu precisar fazer alguma coisa para que a minha vida mude. Isso é bem colocado. É a situação que o JB falou lá atrás. Ele não confrontou, talvez, tanto ele, mas o Isso. espírito que ele abrigava ali, né? Que ele segurava, que ele ostentava dentro dele. Então, e ali ele de fato precisa passar o processo, né? E se libertar daquilo ali, daquele fel. Então ele vê que tem fel, amargura, né? E ali ele cita uma outra palavra também, mas é um coração amargurado, ele é um coração ferido, um coração azedo, é amara, né? Desgostoso, e vai desmontando ali de fato coisas, né? Então você vê como Deus usa cada um numa área também, né? Filipe era importante, e ali a edificação da igreja num apostólico, né? Eu acho que é isso que a gente tem, esse desafio que eu acho que a nossa igreja vai virar nessa visão apostólica de dar esse embate para transformação de mente. É o que o bispo JB caminha, né? Eu tenho conversado lá com o pastor Juninho, né? Está em Cuiabá, e vendo como Deus está trazendo um avanço quando você estabelece o apostólico dessa visão, né? Tu vê que você falou bem ali sobre a visão apostólica, sobre o coração de escravidão, né? Quando ele embute, Simão embute em Pedro o pedido de oração para que a vida dele mude, mude, né? Ainda está com o coração de escravo, porque ele não entende que ele é filho e ele mesmo pode se libertar daquilo que ele estava pensando, né? Pedro fala com ele, olha, arrependa-se, mude a tua mente, para que Deus trate o teu coração, porque eu vejo que há pecado, ele vai falando isso, há pecado, porque você está dizendo coisas que você ainda não compreende e está indo por caminhos que não deve ir.
Então, Pedro está dizendo, ó, você mesmo pode se transformar, você é livre já, você tem essa liberdade de filho, você pode fazer isso. E ele, como escravo, fala, não, você precisa fazer isso por mim. Né? Isso é loucura, né? Ih, gente, acho que o pastorzão caiu aí. Vamos ver se ele volta. Vou continuar, vou terminar esse subcapítulo aqui, até ver se ele volta aí e fala conosco, tá bom? Continuando aqui na página 110, vai dizer assim, nós deveríamos afastar do ministério aqueles que se movem pelos motivos errados. Caramba, era isso que a gente estava falando agora, né? Como fama, poder e dinheiro. Há muitos Simões, hoje em fel de amargura e laço de iniquidade, tentando parecer importantes, quando eles mesmos duvidam serem de fato importantes. Os limites da vida procedem do coração. Uau! Pedro e João fluíram em milagres e prodígios, impondo as mãos... Ah, pastorzão voltou. Glória a Deus. Eu vi mais para perto do Wi-Fi, eu tive que dar uma mudada aqui onde eu estou aqui. Show. Eu vou terminar então de ler esse subcapítulo, pode ser? Pode, manda ver. Vou voltar aqui para você pegar aí. Nós deveríamos afastar do ministério aqueles que se movem pelos motivos errados, como fama, poder e dinheiro. Há muitos Simões hoje em fel de amargura e laço de iniquidade, tentando parecer importantes, quando eles mesmos duvidam serem de fato importantes. Uau! Os limites da vida procedem do coração. Pedro e João fluíram em milagres e prodígios, impondo as mãos sobre as pessoas. Elas eram batizadas no Espírito Santo. Isso acontecia sem alardes ou pressões. Uau! Há muitos de nós pregando na carne. Por vezes, observo como alguns usam tanta força para fazer o povo se arrepender. Há tanto suor e choro forçado. O profeta Ezequiel define isso assim, lá em Ezequiel 44, 16 a 18. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servir e cumprirão as minhas prescrições. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho? Não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior. Dentro do templo, tiaras de linhos lhe estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhe vir suor. Pode terminar ou você quer comentar? Pode terminar, a gente comenta geral, aí já vai fechando. Show. Era proibido suar no santo dos santos. Quando tentamos mostrar desempenho, nossa, isso aqui, para garantir a aprovação das pessoas, podemos estar perdendo a aprovação de Deus. Como diz N.T. Wright, acho que é isso, se deveres religiosos são feitos com um olho no público, torna-se podre no núcleo. Há muita performance e muito esforço em algumas mensagens. Muitos ministros de palavra e da adoração têm como motivação se apresentar diante dos homens, enquanto, como ministro do Evangelho, deveriam pensar e se apresentar diante de Deus. Isso não significa que as pessoas não são importantes. Significa que nosso auditório principal consiste em apenas uma pessoa. Uau! Portanto, daqui por diante, não se impressione com retóricas, discursos decorados e textos bíblicos repetidos. Preste atenção na chave. A chave aí, pastor. Preste atenção na chave virada do pregador, que atrai a presença de Deus, manifesta e faz a vida fluir do púlpito numa atmosfera que enche todo lugar. Uau, que lindo isso. Não caia na tentação de fazer coisas na carne. Simplesmente deixe a unção crescer no lugar secreto. Nossa! No jardim do Éden, tudo florescia naturalmente. A terra contribuía com o esforço do homem. Depois da queda, a terra produziu cardos e abrolhos. Na redenção, tudo volta ao propósito designado. A terra vai florescer naturalmente. Nessa temporada, invista no que está querendo acontecer. Nossa!
isso? Uau! Pode ir, pode ir. Não, pode ir aí, pode ir aí. Ali o texto, né, não era nada por esforço no templo, o sacerdote não podia suar, devia passar apertado, né? Tinha que deixar fluir, não era o esforço, era o fluxo, né? Acho que é o ponto lá, é o fluxo, o rio, né? Deixa fluir o rio, aquela música da Nívia Soares, deixa Deus agir, né? Quando tentamos demonstrar desempenho para garantir a aprovação das pessoas, podemos estar perdendo a aprovação de Deus, né? N.T. Wright, ela vai dizer, né? Os religiosos são feitos com um olho no público, tornam-se podre no núcleo, né? É o interior dele. Esse N.T. Wright é um teólogo muito fantástico. Aqui já fala, né? Aquilo que a gente estava falando dos louvores das pessoas, e aqui JB entra mais fundo ainda. Garantir, qual a tua garantia? Enquanto você tem aprovação, né? E aí a coisa está quente aqui, né? O olho no público, né? Tem que estar o olho no Senhor, tá preocupado com a apresentação, né? Ele fala até a questão dos ministros de louvores, tem foco em si próprio, né? Que é apresentar a própria pessoa, em vez de dar foco e apresentar o próprio Deus. Você vê que os anjos, quando adoravam, né? Os serafins, querubins lá, com 2 asas voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. Então eles estavam não tocavam o chão, não demonstravam o rosto, para que Isaías não se prendesse na beleza do anjo, e eles adoravam, santo, santo, santo. Então não era o foco no público, nem o foco em si mesmo, mas o foco em Deus. Isso aí eu li hoje de manhã, é um confronto, porque o que o evangelho tem se tornado na nossa geração, né? O juízo começa pela casa de Deus. O que a gente tem? Pessoas se apresentando diante dos homens, ministros do evangelho, que deveriam pensar e se apresentar diante de Deus. Então, ali, o auditório principal consiste apenas uma pessoa. Portanto, daqui por diante, não se impressione com retóricas, com discursos, com textos, Eu vi uma palavra do JB que tem até me libertado. O JB disse assim: eu não estou preocupado e nunca vou ser um grande pregador. Eu entendi meu propósito, é virar a chave na vida das pessoas, é transformar pessoas, Então, às vezes, a gente está querendo alguma coisa que Deus não tem para a gente. E o cantar é isso mesmo. Quando a gente perde a motivação certa, a gente entra na questão da fama, né? E aí a vida flui do púlpito numa atmosfera que enche todo lugar, né? Ter a atmosfera, né? A atmosfera do Pai. Eu me lembro umas conferências que a gente ia, né? Fora do Brasil, dependendo do pregador que subia lá, se podia estar lá atrás, na porta, se era tocado pela atmosfera, a unção. A gente até conversava, não precisa procurar nem sentar na frente, o ambiente foi tomado. A Bíblia fala sobre isso, né? A gente leu sobre a consagração do templo. Quando os sacerdotes saíram, Deus tomou a casa. Às vezes a gente quer ser o sacerdote para fazer a atmosfera, e Deus está pedindo: sai, meu filho, sai, porque eu quero entrar aí. Você está ocupando um espaço que não é teu, é meu, né? Então, no sentido de deixar Deus encher a casa com o ambiente da glória, né? De ser esse virador, né? A fumaça encheu. Interessante que a nuvem, às vezes, ela vai por cima, mas ela pode ir dentro. Às vezes você quer a direção de Deus e não a presença de Deus. Eu quero saber para onde eu devo ir, mas eu não quero que a nuvem desça aonde eu estou. Então, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que a nuvem desceu até onde eu estou. É como a gente usa: papai está na casa, né? A terra contribuía com o esforço do homem. Depois da queda, a terra produziu cardos e abrolhos. Na redenção, tudo volta ao propósito
designado, né? A manifestação do reino, do apostólico, tudo está voltando, a terra vai florescer naturalmente. Nessa temporada, invista em que está querendo acontecer. Fantástico isso aí. Não, muito forte, muito forte. Eu acho que esse lá em cima lá significa que nosso auditório principal consiste em apenas uma pessoa, que é Deus, né? Uhum. Às vezes a gente prepara a palavra conforme o público, em vez de preparar aquilo que Deus quer fazer, né? Isso aqui é fenomenal. E preste atenção isso aqui me chamou a atenção. Preste atenção na chave virada do pregador. Olha isso. Que atrai a presença de Deus manifesta e faz a vida fluir do púlpito. Isso aqui chama muito atenção, porque às vezes a gente julga a retórica, a hermenêutica, o português, tudo, em vez de prestar atenção na chave virada do pregador, naquilo que ele atrai a presença manifesta e faz a vida fluir do púlpito, né? Então, eu acho que isso aqui é fenomenal. E o que eu fiquei impactado são duas outras coisas aqui. No Jardim do Éden, tudo florescia naturalmente. Aí ele diz aqui, a terra contribui com o esforço do homem. Há um esforço a ser trabalhado? Com certeza. Igual na live, igual na leitura do livro, igual no conhecimento. Às vezes, no Ministério de Casal, a gente vai fazer algumas brincadeiras, né, do que o outro gosta de comer, de que cor que ele gosta e tal. E isso aí é interessante, que às vezes tem pessoas que não prestam atenção nisso. E eu sou muito falho em algumas coisas nisso também. Mas é interessante dizer, porque às vezes a gente ama, mas não presta atenção nos detalhes. E não prestar atenção no detalhe é não gerar intimidade. Então, você não ter esforço para prestar atenção no detalhe e não gerar intimidade, quer dizer que você não gera intimidade com Deus para aquilo que ele está querendo fazer. Por quê? Porque se a terra contribui com o esforço do homem, e ele termina lá, nessa temporada, invista no que está querendo acontecer. Para de que, às vezes, a gente quer querendo inventar algo novo para acontecer no sentido de esforço próprio, em vez de entrar no fluxo daquilo que Deus quer fazer, né? Se você... eu vejo muito na CNN que fala assim, eu não quero inventar a onda, eu só quero surfar nela, né? Deus não estou criando a onda, eu não crio a onda. Eu surfo aqui, já está criada. O que você está querendo, às vezes, inventar tanto, em vez de começar a surfar naquilo que Deus está querendo fazer nessa temporada? O que está querendo acontecer? O que Deus já falou sobre o reino, sobre a palavra, sobre trabalhar nessa geração? É interessante que, às vezes, a gente fala, vim na geração errada, ou vim, minha mente é futuro, mente fora do tempo. Mas se Deus te colocou nesse tempo, nessa geração, tem um legado que Deus está querendo fazer através da nossa vida. Ele fala nessa temporada, né? A gente só pode viver nessa temporada. Você, às vezes, vive tanto no passado ou tanto no futuro, mas viva agora. Veja o que Deus quer fazer através da tua vida, que legado que Ele quer deixar. Às vezes a gente fala de pessoas aqui boas e ruins na Bíblia, mas são legados que elas deixaram como exemplo bons e ruins para que a gente aprendesse, usasse como alicerce ou não, e fluísse através disso do prédio e a construção daquilo que Deus quer realizar nesse tempo, né? Mas há um esforço, há uma contribuição, mas tudo flui naturalmente. Eu achei bonito isso. Às vezes a gente fica realmente querendo fazer o povo ativar, em vez de se posicionar em Deus, entender a onda, surfar essa onda, fluir junto e deixar Deus tocar aqueles que querem ser tocados, né? Amém. Gente, o tempo, senão eu não consigo aproveitar não posso bater 1 hora aqui. Aqui Amém. No meu está aparecendo 56 minutos. Isso mas mesmo, só para fechar 2 pontos que dentro do que o Saulo colocou, eu anotei aqui, que a gente está vivendo, a temporada está fora da caixa, né? Às vezes a temporada de Deus está fora da caixa. Deus já criou para a gente precisa deixar a coisa acontecer, entrar no fluxo, deixa fluir o rio, né? Entra no rio, deixa esse rio levar você para aquilo que Deus quer realizar nesse tempo, nessa estação, nessa geração. Pai, te agradecemos mais uma vez por essa live, pelo mover do Espírito Santo, Pai. Ontem
a gente deu um testemunho, Pai, e no café da manhã, uma pessoa começou a chorar aqui na convenção, Senhor, e era justamente falando das bolas. Deus nunca deixou de te amar. E ela começou a chorar, e ela é organizadora do evento. E ela disse, depois, na frente de todo mundo, ela testemunhou. Teve alguém que no café me deu uma palavra e revelou meu coração. E eu glorifico o teu nome, porque ela disse, aonde ele está, fica de pé e repita isso para todo mundo. E eu fiquei de pé e disse para todo mundo, Deus nunca deixou de te amar. Pai, não fomos nós os criadores de balões, de essa frase, mas essa onda passou aqui e a gente quer surfar o que o Senhor está criando. Abençoa cada um de nós, derrama sobre nós a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente, você. A gente tem que encerrar aqui na correria.